É conhecimento global que os Estados Unidos são inigualáveis em termos de força militar. Não acredito! Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. Mesmo países que são considerados adversários diretos, como a Rússia e a China, mostram um certo nível de deferência em relação à supremacia militar americana. Além das considerações relacionadas à guerra, existem diversos outros motivos que tornam os Estados Unidos extremamente relevantes em diversos campos. A seguir, apresentarei 5 razões que dissuadem qualquer nação de se opor aos Estados Unidos. Como uma nação, somos mais fortes quando testados. E vamos permanecer unidos e fortes. Que Deus abençoe a todos. Inicialmente, os Estados Unidos exercem uma influência cultural de destaque ao redor do mundo, com suas indústrias de entretenimento, música, moda e tecnologia tendo um impacto global significativo. Os séculos XIX e XX testemunharam o crescimento substancial do país, inicialmente devido à imigração em massa de diversas partes do mundo. Esses imigrantes chegaram às terras americanas com esperança de um futuro melhor para suas famílias, trazendo consigo uma diversidade de idiomas e origens, contribuindo para a construção da cultura americana. A força de trabalho desempenhou um papel crucial na formação dessa cultura, muito antes de Hollywood surgir. A era de Hollywood teve início em 1911, tornando-se a principal exportadora mundial de filmes. Apesar de enfrentar restrições em alguns países, como Coreia do Norte, Afeganistão e Rússia, sua influência se estendeu globalmente. A absorção de diversos imigrantes também gerou conflitos internos, mas simultaneamente impulsionou a economia dos Estados Unidos. Como a maior economia do mundo, o país exerce um papel central no sistema financeiro global. Sua capacidade de impor sanções econômicas com impacto significativo em outros países e sua importância no comércio internacional fazem dele um parceiro comercial vital, evitando o antagonismo. Os Estados Unidos se destacam por sua industrialização avançada e eficiência produtiva, abrangendo setores como agricultura, engenharia, química, alimentação e automóveis. Além disso, um setor terciário em crescimento, focado em finanças, tecnologia, seguros e imóveis, contribui para sua diversificada economia. Esse cenário, proveniente de uma nação multicultural, ressalta a valorização do trabalho e a cultura de esforço, ao contrário de algumas nações que mantiveram controle governamental sobre suas populações após a era da escravidão, prejudicando o crescimento econômico e a valorização do trabalho. A rede de alianças e acordos internacionais dos Estados Unidos representa outro fator crucial. Seu envolvimento na OTAN, acordos bilaterais de segurança e posição permanente no Conselho de Segurança da ONU, confere influência global. Essas alianças desencorajam ações hostis de outros países, mantendo os Estados Unidos firmes e protegidos no cenário mundial. Falando sobre isso, a guerra entre Rússia e Ucrânia até agora não se tornou um conflito internacional, principalmente porque nenhum dos dois países é membro da OTAN. De fato, um dos motivos para a invasão russa na Ucrânia foi o temor do governo russo de que a Ucrânia pudesse se alinhar com a OTAN, o que representaria uma independência completa de um regime que possui raízes quase soviéticas, algo que a Rússia ainda valoriza, mesmo não sendo parte da organização. Muitos países membros da OTAN têm apoiado a Ucrânia enviando armamentos pesados, visando a estabelecer uma parceria comercial e distanciar a Ucrânia da influência russa. Por sua vez, a Rússia tem emitido ameaças contra qualquer nação que interfira em suas relações com a Ucrânia. Caso uma nação membro da OTAN seja atacada, a situação pode se tornar mais complexa. Recentemente, houve relatos de que um ataque russo resultou na morte de cidadãos poloneses após uma explosão de uma bomba na região fronteiriça entre Ucrânia e Polônia. É importante notar que a Polônia é membro da OTAN. Até o momento desta discussão, não havia informações sobre a reação da OTAN e dos Estados Unidos a esse incidente. No quarto ponto, é evidente a revolução industrial e tecnológica ocorrida no início do século XX nos Estados Unidos. Avanços tecnológicos significativos, como eletricidade, linha de montagem e produção em massa, transformaram a indústria e possibilitaram produção em larga escala. Inovações em setores como automobilismo, aeroespacial, comunicação e eletrônica desempenharam um papel fundamental no crescimento econômico do país.
No entanto, essa globalização também resultou em uma disparidade maior entre países ricos e pobres, levando a mão de obra para regiões mais desenvolvidas, como exemplificado pelo caso de Taiwan, uma pequena nação insular localizada a leste da China. Por último, o quinto ponto aborda o principal motivo que causa temor em outros países em relação aos Estados Unidos, seu poderio militar e bélico. A história do país desde os primeiros colonizadores chegando às Américas, especificamente na América do Norte, mostra a resistência significativa enfrentada pelos nativos. Esse histórico de confrontos e a formação de uma força militar robusta ao longo dos anos contribuem para a influência e temor que os Estados Unidos exercem no cenário global. Isso resultou em conflitos contínuos entre os nativos americanos e os imigrantes europeus. Através desses conflitos históricos dentro de suas fronteiras, os americanos aprenderam a arte da guerra para proteger seu território. A cultura do país está tão entrelaçada com o uso de armas que, para um cidadão possuir uma em casa, só é necessário ter 18 anos. Conforme o senador norte-americano Chris Smurf afirmou, nos Estados Unidos, é mais simples adquirir uma arma do que adotar um animal doméstico. Isso é uma consequência de uma história e cultura enraizadas na força bruta. Até certo ponto, isso foi positivo para o país. Durante a Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861 e 1865, marcada por conflitos intensos entre o Norte e o Sul, essa mentalidade de enfrentamento se acentuou ainda mais. Tanto os combatentes como suas famílias foram obrigados a lidar com situações de estresse e medo. Isso pode ter influenciado a paixão dos norte-americanos por suas forças armadas. Ter um filho na Marinha, Exército ou Força Aérea é motivo de grande orgulho, não apenas para a família, mas também para a comunidade ao redor. Isso é evidenciado pela exibição de bandeiras americanas em comércios e residências como um símbolo de amor e devoção ao país. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm suas raízes na Guerra da Independência contra a Grã-Bretanha, ocorrida entre 1776 e 1783. Durante esse período, as milícias coloniais se uniram para lutar pela independência e formaram o Exército Continental, liderado por figuras notáveis como George Washington. A vitória na Guerra de Independência estabeleceu os alicerces para a criação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Atualmente, as Forças Armadas norte-americanas contam com um dos orçamentos mais substanciais do país. Em 2022, de acordo com a imprensa, os Estados Unidos investiram cerca de 877 bilhões de dólares. Em comparação, a Rússia, que está envolvida em um conflito com a Ucrânia, gastou aproximadamente 84 bilhões de dólares no mesmo período, apenas 10% do investimento americano. Portanto, dos 5 motivos apresentados, a experiência em conflitos armados e o poderio bélico dos Estados Unidos são os fatores mais prementes que desencorajam outros países de se aventurarem em ataques diretos contra a nação americana. Se você conhece mais algum motivo que contribua para a quase impenetrabilidade dos Estados Unidos, sinta-se à vontade para compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Um forte abraço.